Bom, pessoal, então sejam bem-vindos os que entraram aí e não ouviram ainda o que eu tinha falado, né? Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito legal, um assunto assim que traz bastante curiosidade, dúvidas, né? E realmente é muito importante a gente falar sobre ele, porque é um tipo de fase da vida de uma mulher que a gente precisa saber o que indicar e como a aromaterapia ela pode ajudar, né? Como suporte nessa fase assim tão importante que eu já falei, né? Mas basicamente aqui vamos falar um pouquinho o que são os óleos essenciais, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que às vezes estão nos ouvindo pela primeira vez e ou estão querendo saber mais, né? Então, os óleos essenciais, gente, a aromaterapia, ela vem para trabalhar, para nos ajudar através dos aromas. Os aromas, eles têm um poder, assim, incalculável, muito ainda se tem para estudar, e muito já se foi estudado. Para vocês terem uma ideia, a aromaterapia ela está presente, né, na humanidade antes de Cristo ainda, né? Nós temos relatos de mais de 5.000 anos antes de Cristo, o uso das plantas, né? E, consequentemente, dos óleos essenciais, que ao longo da jornada, né, da humanidade, ele foi sendo estudado, as técnicas de destilação foram descobertas, e aí a gente tem aí ao longo da humanidade muitas histórias. Eu convido quem quiser aprender, né, sobre a história da aromaterapia, é muito legal, você pode ter acesso, né, pelo próprio Google, você pode ter. E através disso, hoje em dia, vivemos uma época muito abençoada, porque os óleos essenciais são destilados da melhor maneira possível, para que ele possa fazer tudo aquilo que ele faz para a planta, para o nosso organismo. Então, são substâncias voláteis, altamente poderosas, compostas por milhares de componentes químicos terapêuticos que trazem, né, que interagem com todo o nosso sistemas, todos os nossos sistemas. Nós temos 8 sistemas no nosso corpo e ele interage fisicamente em todos. E também ele interage no nosso psíquico, né? Na nossa saúde mental e emocional. Então, a partir daí, a gente já, né? Quem está aprendendo sobre aromaterapia agora já pode ter uma ideia do que você vai ter aí, né? Em suas mãos. Então, é muito importante a gente aprender sobre óleos essenciais. Eu digo isso como uma pessoa, né, que também, quando teve contato com a aromaterapia pela primeira vez, né, se surpreendeu pelo que os óleos podem fazer, tá certo? Então, os óleos essenciais, eles são essas substâncias poderosas que podem dar suporte ao nosso organismo para tratamento, né, de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Não ver o nosso corpo de uma forma holística, tratando o físico, mental e emocional, ok? Então, quando se trata de falar de aromaterapia, e eu vou falar hoje aqui num assunto muito delicado, muito importante, né? Porque eu digo que a aromaterapia pode ser usada em todas as fases na vida das pessoas, e principalmente na fase dessa tão importante na vida de uma mulher. Então, falar sobre óleos essenciais na aromaterapia, né, é muito importante quando a gente fala de gestante, a gente fazer algo que nós, aromaterapeutas, chamamos de anamnese. Mas para você que não era uma terapeuta, mas que é gestante ou que conhece uma gestante, e antes de você indicar qualquer coisa para ela, é muito importante que você pergunte para ela, faça perguntas, né, para essa gestante ao longo
desse período dela, para poder entender se ela é uma gestante que ela é totalmente livre de alguns problemas, né? Como, por exemplo, pressão alta, né? Algumas medicações, né? Porque os óleos essenciais, dependendo da medicação, ele pode interagir, tá certo? Se ela tem alguma restrição, né? A, a algumas doenças, tipo diabetes, né? Pressão alta, e aí vai, tá certo? Então, é muito bom a gente poder conversar e conhecer a gestante. Se eu sou a gestante, eu me conheço, né? Se é uma filha minha, se é um parente meu, eu preciso saber. E se você é um profissional que já trabalha com óleos essenciais, é também muito importante que aí, no caso, né, você possa fazer uma anamnese, né? Aí você vai saber o que que é, aquela entrevista, né, com aquela pessoa que está te procurando e que está nessa fase, né, delicada. Então, é nesse momento também que, se você quer conhecer a gestante, você pergunta para ela, né, de alergia, de aromas que ela gosta, porque um cheiro imposto, né, e muitas vezes até pode ser agressivo ao olfato daquela gestante, porque a gente sabe que a gestante ela tem um olfato mais apurado, né? Ela fica com um olfato diferente, né? Quem viu minha live da semana passada, a última live que eu falei sobre gestação, eu Não. disse que eu sou uma pessoa que, quando eu estava grávida, de uma gravidez minha, né? Sou mãe de 4, mas de uma delas, a minha filha mais velha, eu amo feijão e eu não podia sentir aroma de feijão. E a gente sabe por quê, né? A gente fica numa explosão de hormônios, e principalmente nos 3 primeiros meses da gravidez, isso é muito comum, a mulher se sentir mais afetada com o aroma. Então, antes que você cause nessa gestante, né? Ou você, gestante, tenha uma experiência negativa, é muito ruim ter uma experiência a primeira vez para uma terapia desse tipo. Então, um cheiro imposto, um cheiro agressivo pode retirar dessa mulher, né, essa oportunidade dela participar utilizando a aromaterapia, e até mesmo pode tirar da mulher, né, no momento do parto, e aqui eu falo para, se houver aqui algumas doulas, né, que gostam de trabalhar com óleos essenciais, muitas vezes um cheiro imposto e agressivo pode retirar da mulher esse momento do parto e transformar, então, a aromaterapia, em vez de um evento, né, de grande valia para ela, no momento um evento nada agradável. Então, eu conheço alguns casos de doulas que, só por ouvir que a salves clareia no momento do parto ela é muito boa, acabavam trazendo para aquela gestante, porque muitas vezes na hora do parto a pessoa sente enjoo, náuseas, e a salves clareia, colocada assim de forma muito, se não for numa diluição adequada, vai causar para ela, sim, né, em algumas gestantes, enjoo, e a gente não quer nada disso na hora do parto, tá certo? Um outro aspecto que eu tenho que falar aqui é que o bebê, ainda dentro da barriga da mãe, ele consegue sentir, né, o aroma, né, das coisas, até mesmo antes de nascer. Quando ele está lá na barriga da mãe, o olfato desse bebê é o sentido mais maduro no nascimento, né? E o recém-nascido, gente, ele é capaz, sim, de reconhecer variações mínimas mesmo do cheiro, tá certo? Então, por exemplo, o nariz da criança, quando começa a ser formado, ali mais ou menos por volta há muitos estudos que mostram por volta já comprovado, do 7ª semana de vida, né? Aí depois é que vem as narinas, e na 10ª semana, os receptores nasais, né? Que identificam ali os diferentes odores. Então, o olfato, ele vai estar também intimamente, tanto do bebê quanto nosso, ligado ao paladar.
E o feto, ele consegue sentir o cheiro, até mesmo de tudo aquilo que a mãe ingere, e reconhece, né, a sua mãe também pelo cheiro. Então, quando a mãe está amamentando, se tu colocar ali várias mulheres, o bebê vai saber quem é a mãe dela, a mãe dele também, né? Então, por quê? Porque ele vai identificar, né, o odor também dentro da barriga do líquido amniótico. Então, o olfato, gente, ele é vital. Ele é vital para o estabelecimento, né, do vínculo, tá certo? Emocionais, dos aspectos emocionais da criança com a sua mãe. E para vocês terem uma ideia, nem o estômago e o intestino está pronto, né? Quando o olfato ele já é desenvolvido. Então, o olfato, logo no início da gravidez, quando eu falei ali, já é, mas em relação ao estômago, os outros órgãos, não, né? Então, quem deseja trabalhar com aromaterapia na gestação precisa saber disso, certo? Porque senão você não vai ter sucesso, tá? Em alguns casos. Então, existe também uma relação muito sutil entre o olfato e o desencadear do parto, né? Devido aos hormônios que são disparados durante o parto. É uma explosão de hormônios diferentes que vêm para que aquela mulher possa, né, trazer à luz aquela criança. Então, tudo isso é muito imperceptível, tanto para a mãe quanto para a criança, na hora do parto, e até mesmo dos profissionais da área de saúde, mas a pessoa que está ali trabalhando, por exemplo, uma doula, ela não pode interromper esse processo, tá? Principalmente, eu falo aqui, nos partos naturais, né? Onde a mulher é acompanhada, né, por uma profissional, e se essa profissional não tiver uma ideia real do que os óleos essenciais podem fazer, ela pode, muitas vezes, né, com excesso de aroma, tá certo? Interromper esse processo com uma multidão de óleos essenciais, né? Que puros e que não são diluídos, que estão ali, de repente ela está ali naquele parto, né? Na casa mesmo da parturiente, ou na maternidade, ou na sala de parto, ou seja. Então, as doulas, e aqui eu falo para elas precisam ser invisíveis nesse momento. E o uso dos óleos essenciais devem obedecer somente às necessidades que surgem. Então, quando as pessoas me falam assim, Rosimério, você tem um protocolo? Né? É a pergunta mais que eu mais recebo, que eu posso utilizar, que eu posso indicar na hora do parto. Existe, gente, mas não é o único, né? Por quê? Porque a hora do parto de cada mulher é um. E é nessa hora que a profissional que estiver ali acompanhando essa gestante, ela precisa saber a hora em que ela pode usar isso ou a hora que ela pode usar aquilo, não é? Então, eu digo que a primeira coisa, que se você não é doula, mas você trabalha com óleos essenciais e aparecer uma gestante, então eu digo assim, ó, antes de você, gestante ou não, use primeiro em você todos os óleos que você pode, que você ama, antes de usar na outra pessoa, né? Porque jamais devemos usar óleos essenciais, né? Puros para uma gestante, tá? Devido a tudo isso que eu já falei aqui, nesse momento que ela vai ter o olfato dela tão apurado. Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam é: podemos utilizar os óleos essenciais e no momento em que a mulher está tomando banho ou está fazendo aquele parto, na hora aquele parto natural, na banheira, né? Lá, olha, gente, até pode, tá? Mas nunca deve ser pingado puro na banheira. Esteja a mulher na hora do parto ou não. Se ela esteja na sua casa, ela tem uma banheira e ela quer tomar algum, eu vou dar aqui daqui a pouco alguns
fiquem aí que eu vou dar algumas dicas, né, de espumantes que a gente pode indicar. Então, nunca pingue na banheira óleos puros, até mesmo para você que não é gestante, tá? Então, uma regra de ouro, a gente não se pinga óleos essenciais puros na banheira. Uma por causa do perigo de escorregar. E outro, né, porque o óleo essencial, ele tá muito, nesse caso, para grávida, muito puro, e a gente não deve usar, a gente deve usar o diluído. Então, partindo do pressuposto, né, que ela tenha, né, toda essa fragilidade. Uma coisa que a gente lê muito e que a gente ouve muito é podemos usar um dos óleos, né, que ajuda muito nessa parte dos hormônios, é o salves clareia. Gente, o salves clareia, ele é maravilhoso para ser usado no parto, mas na hora correta de usá-lo, na hora que a mulher estiver expulsando realmente o bebê. É o caso da canela, né? Que são óleos que eles estimulam ali realmente o útero, né? Para colocar para fora aquele bebê. Então, você não pode utilizar esse óleo antes que a mulher esteja nessa fase, tá certo? E muitas vezes, tá? A gente vê pessoas colocando no nariz direto da grávida, a salves clareia no nariz da mãe, né? Quando ela está naquele período expulsivo, tá? Dependendo da mulher e da acessibilidade dela, pode trazer enjoo, ela pode até vomitar. Então, a gente também não quer também que esse salves clareia, que seja utilizado de uma forma muito forte, também venha a bloquear a produção do leite. Porque o óleo essencial de salves clareia, em excesso, nesse período, ele pode bloquear a produção do leite. Então, a mulher acabou de dar o parto, ela está ali. Então, todos os hormônios estão se preparando para que aquele leite que já estava sendo fabricado, ele possa ser liberado logo que o bebê nascer. Então, são outros hormônios que entram. Então, colocar uma salves clareia, né? E é uma das coisas que eu estudei bastante ao fazer aromaterapia clínica, é isso. Então, nós não podemos utilizar o salves clareia na hora do parto em excesso, tá? Agora, quando uma mulher precisa, aí vem uma outra dica para vocês do salves clareia. Olha como é necessário a gente saber. Agora, quando uma mulher precisa parar de produzir leite, aí a gente usa o salves clareia. Às vezes acontece, né, alguns infortúnios da vida de mulheres que dão à luz e a criança, né, vem a óbito e aquela mulher fica com um grande problema, né? O corpo dela se preparou e para receber aquele bebê, ela está ali produzindo, vai produzir o leite, né? Apesar de que as pessoas falam, quanto mais o bebê mama, mais vem o leite. Isso é verdade. Mas ela fica com a mama, né? Ali pronta para isso, com leite ali. Então, muitas mulheres ficam com esse problema. Aí, nesse momento, a gente utiliza o salves clareia justamente para parar de produzir, tá certo? Então, segunda dica de ouro: não existe aromaterapia para a gente utilizar na marra, tá bom? Então, não há isso, tá certo? Então, tem que ter um certo conhecimento quando a gente vai trabalhar com este tipo de pessoa, tá? Bem, então vamos aqui para algumas dicas práticas, tá certo? Lembra que eu falei que nós temos aí a oportunidade de ajudar essa grávida ao longo da gravidez dela. E para isso, os banhos aromáticos vão ajudar em demasia, né? Para ela ter todo o conforto que ela precisa, principalmente após, né? Ali, no quinto, sexto mês, que a barriga começa a crescer, já começa a vir algumas dores, né? Então, os banhos aromáticos para uma grávida,
precisa também nós termos uma diluição correta, tá? Então, tem papel e caneta aí? Então, se vocês tiverem aí, vão anotando, tá bom? Então, como eu devo proceder? Até mesmo na época que a mulher estiver, por exemplo, tendo um parto, né, natural, na água e tudo. Então, a gente sempre vai utilizar os óleos vegetais, e aí nós temos sim um protocolo básico, né, de quantidade, a quantidade ideal, seja essa mulher antes ou durante o parto, tá? 4 ml de óleo vegetal. Aí você pode usar os óleos vegetais que você desejar. O óleo de coco, tá certo? Ele é muito bom, né? Você pode colocar, tá? 2 gotas de óleo essencial também, tá certo? E você pode utilizar também este, antes dos óleos, do banho aromático, desculpa, não é banho aromático, é óleo corporal aromático, desculpa, tá? Vocês vão usar 4 ml de óleo vegetal, 2 gotas do óleo essencial. Então, no caso, se eu tiver 2 óleos essenciais, tá certo? Eu vou colocar 1 gota de cada óleo, tá? Então, por quê? Para 4 ml, 2 gotas. Ah, é um óleo essencial só. É só, por exemplo, a lavanda. Então, 2 gotas de lavanda. Tá certo? Ah, eu tenho um gerânio e uma lavanda. Então, você vai botar uma de gerânio e uma de lavanda. Tá? E você vai usar esse óleo essencial, esse óleo de corpo, né, aromático, em pontos, né, ali pontualmente, aonde ela estiver sentindo a dificuldade. Então, ela está com uma dor, eu tenho um ponto, né, específico, que é aqui atrás, próximo ao cóccix, né, na parte de trás da mulher, aqui nas costas, aonde, ali bem no quadril, antes de terminar ali o cóccix, que é o último ossinho da coluna, tá? Ali é um ponto, é pontual, né, ali, o uso do óleo essencial ali para dores, né, que você pode utilizar a lavanda, você pode utilizar o gerânio, né? Então, é muito importante a gente saber também alguns pontos, tá? Agora sim, como preparar, tá certo? As águas de banho, tá? Então, para preparar as águas de banho, eu preciso de 10 ml de álcool de cereais para que eu possa diluir as 2 gotas de óleo essencial que a gente utiliza, tá? Então, por exemplo, posso colocar lavanda, né? E aí eu vou pingar ali no álcool de cereais, e aí essa mistura eu vou diluir bem, tá? E aí essa mistura eu vou pingar então na banheira, né? Seja na hora do parto ou não, tá? Então eu vou pingar ali algumas gotinhas, né? De 3 a 6 gotinhas na água do banho, tá certo? Então agita bem essa água, né? Para que esse óleo possa incorporar em toda a banheira, tá? Então realmente é uma experiência para quem está grávida, né? Já quem não está grávida, já um banho de imersão já é maravilhoso. Então, sendo grávida, é uma experiência encantadora. Então, imagine uma mulher ali na hora do parto, né? Ou se preparando para o parto, ela estar ali na banheira com uma lavanda para acalmar, para aliviar o estresse, a dor também, né? Então, é muito importante. Agora, nós também podemos fazer uso de um espumante, tá, gente? O espumante, você vai pegar ali 4 gotas de um óleo essencial escolhido, no total, tá certo? Para 60 ml, tá certo? Um vidrinho de 60 ml. Então, um espumante vai ser esse livre de sulfato, né? Que a gente chama de sulfato free. Então, você vai colocar ali 60 ml, tá? De base do espumante e 60 ml de água. E aí você pode pingar aí a lavanda, tá? Esse banho com esse espumante, ele é muito bom na hora que a mulher tiver ali no final da gravidez, aonde a mulher está muito nervosa, ela está começando a ficar mais
preocupada, né? O parto está chegando, não importa, principalmente se ela é mãe de primeira viagem, se ela não é, mesmo assim, cada gravidez é uma, né? A gente sempre se sente um pouco, assim, desconfortável, mas ao mesmo tempo é, desejosa, né, de ter o seu bebê no braço. Então, é uma mistura de sentimentos, né? Então, diz que mãe é padecer no paraíso, né? Então, realmente é assim, né? Então, é muito importante a gente ter. Então, você pode fazer um espumante, né? E colocar ali para ela se banhar, botar numa buchinha, né? Ou numa buchinha de aquelas espumas, né? Que a gente tem para passar no corpo. Então, é muito bom. Uma outra dica que eu tenho para dar aqui para vocês também é o óleo de massagem, tá? Para aquela mulher que está na gravidez já adiantada. Ou seja, ela está ali nas últimas semanas para dar à luz, tá certo? E eu também quero fazer ali também um outro óleo. Eu posso usar 15 ml de óleo vegetal, de semente de uva, de amêndoas, que vai preparar aquela pele para o momento do parto. Então, vai ajudar aquela pele a ficar mais forte, né? Por causa das estrias, apesar de que você já pode usar esse óleo muito antes até, quando a pele já começar, a mulher começar a ficar com a barriga cada vez maior, né? Porque diferentes tipos de peles, né? Nós temos, então, peles mais fortes, peles mais elásticas, menos elásticas. Então, 15 ml de óleo vegetal, tá certo? Desses que eu já falei aí, e 2 gotas de óleo essencial. Aí você pode escolher também a lavanda, o gerânio, tá certo? O palma rosa, é um óleo que vem a calhar muito bem, tá? Uma mirra, né? Que vai proteger essa pele, juntamente com o gerânio, para dar mais elasticidade, tá certo? Então, são óleos umectantes, né? E que vão ajudar e muito, tá? E a lavanda, ela é sempre muito bem-vinda durante a gravidez, porque, como nós sabemos, ela vai minimizar, né, a sensação de dor, tanto antes como durante o período expulsivo, né, na expulsão da placenta também, na hora do parto, né? Então, colocar também, por exemplo, a lavanda no colar aromático, após o parto, né, no puerpério, na hora que a mulher estiver amamentando. Então, a lavanda é uma mãezona, ela vem aí muito bem. Uma coisa também que eu gosto muito de indicar, são você fazer manteigas com óleos essenciais para massagem perineal, tá? Nós temos manteigas maravilhosas, como a manteiga de cupuaçu, porque a gente fala muito em óleo vegetal, né? Mas a gente não pode esquecer das manteigas, que também são ótimos carreadores, tá, gente? Então, a manteiga de karité, a manteiga de cupuaçu. Então, você pode pegar essa manteiga, você vai colocar em banho-maria, você vai fazer com que essa manteiga derreta, né? Nunca ferva a manteiga, mas só que ela derreta. E aí, quando ela estiver derretidinha, você vai pegar, vai colocar as gotinhas do óleo essencial ali e colocar num pote de vidro fechado, né? Com tampinha. E aí ela vai endurecer de novo, né? Mas ela vai endurecer agora com o óleo essencial e vai poder ser feito massagens, né? Com esses óleos para ajudar no bem-estar dessa mulher, tá certo? Então, fica aí a dica das manteigas, tá certo? E aí, outro detalhe, hein? Elas são maravilhosas agora para as estrias também, a manteiga de cupuaçu e karité, tá? Então, fica a dica aí dessas manteigas. Então, no final da gravidez também, a gente precisa se preocupar com algo muito importante, que é fazer o ancoramento dessa mulher. Que ancoramento é esse, gente? É aquele momento de insegurança que eu já falei, né? Que ela vai ter, que muitas vezes ela sente principalmente quando ela é o seu primeiro bebê, né? Ela vai ser mãe, ela tem um ser para ela cuidar.
Então, esse ancoramento, um dos melhores óleos para se fazer esse ancoramento, nós temos o óleo de rosas. Eu sei que não é um óleo muito, né, fácil de se ter, mas quem tem, né, é o óleo de rosas, tá? O gerânio, que eu já falei, o palma rosa, porque são óleos que vão conectar a mãe com o bebezinho, né? Justamente nesse momento aí, né, dos dois, né? Tanto de insegurança da mãe quanto daquele bebê que está vindo ao mundo agora, naquele momento, naquele ambiente diferente do que ele estava, né? Então, o ancoramento, gente, ele tem realmente que ser feito, tem que se preocupar com ele. É o sentido de trazer para essa gestante, né, o ato dela ser mãe, né? E que nela também possa ser lembrado, né, todos os seus potenciais femininos, né? Então, e porque muitas vezes as mulheres, né, elas são guerreiras, mas também ela é frágil nesse período. Então, como nós podemos fazer? Também temos aqui uma regrinha básica, né, que a gente pode usar, 4 ml, né, do óleo vegetal para 1 gota de óleo essencial, tá certo? E aí existe um ponto específico para se colocar, tá? Vai ser aplicar no osso externo, de forma bem pontual. O osso externo é esse osso aqui que a gente tem bem no meio do peito, que quando a gente murcha a barriga, a gente sente uma, sabe, uma voltinha assim. É aqui aonde une ali as costelas, tá? É o externo. Então, você vai poder passar ali de forma bem pontual. Se você não sabe, vai ali no Google, coloca ali osso externo e você vai ver. Então, ali é muito bom de colocar, tá? Uma outra dica que eu dou para o momento pré-parto, né? Até no parto, né? Naquele período que a mulher está ali se preparando, né? Ou pós-parto, são os escaldapés, principalmente no final da gravidez, tá? E também no início do trabalho de parto. E aí, vai uma dica que você pode colocar na hora do parto, né? Que estiver ali se preparando, nesse escaldapés, botar o sal. O sal. Pode ser sal grosso, né? Para quê? Para equilibrar, né? Equilibrar todos os. É um momento de uma explosão no organismo. Então, a gente precisa equilibrar os íons positivos e negativos desse corpo. Então, e o sal, ele realmente ele vai equilibrar isso, ele vai dar essa equilibrada, ele vai limpar, ele vai também desintoxicar, tá certo? E principalmente, ele vai desobstruir os pontos reflexos dos pés, que são justamente muitos pontos que a gente tem nos pés que desintoxicam o organismo. Então, quando a gente coloca o sal no escaldapés, né, ele vem abrir essa porta ali para que esses pés possam serem estimulados, né, e ali receber, então, todo os componentes daquele óleo essencial, ok? Agora, nós também podemos utilizar os óleos essenciais também para estimular. Estimular o quê? Produções hormonais, para limpar também. Limpar o quê? Memórias, traumas, né? Traumas de gravidez antigas, né? Passadas, ou traumas durante a gravidez, tá? Então, ali, mais ou menos, no momento ali de 37 semanas para frente, os escaldapés devem ser usados com mais frequência, tá certo? E os óleos essenciais também, né? Então, das 37 semanas em diante, você pode usar com mais frequência o uso dos óleos essenciais aí nessas formas que eu já falei, tá bem? Um outro momento também muito importante da gente utilizar os óleos essenciais
é no momento que a gente chama de pródromos, tá? Pródromos, não sei se vocês conhecem por esse nome, mas coloquialmente, tá? São as contrações curtas, tá certo? Aquelas contrações não dolorosas, né? Sem a evolução das contrações e da dilatação. Então, é aquele momento, quem já foi gestante sabe o que eu vou falar. É aquele momento que a mulher está com a barriga que endurece. Esses são os pródromos, tá? São essas contrações curtas, não dolorosas, que ainda não há uma evolução de dilatação, que a barriga da mulher fica mais dura, né? Então, aqui, né, esse é o período, então, que ocorrem essas contrações, e nós precisamos e podemos ajudar a passar, que muitas vezes, às vezes, é desconfortante, tá? E principalmente vai ajudar a mulher a treinar quando essas contrações foram mais intensas, né? Quando ela estiver na hora do parto. Então, naturalmente, a gente vai utilizar o lavanda, tá? E aí a gente pode dar um banhozinho quente na mulher, ela pode, né, para aliviar, para descansar. E se ela já estiver se preparando para aquele período onde as contrações vai começar a ficar maior, é bom que ela descanse um pouco. E aí, para que ela, no momento do trabalho de parto, ela esteja revigorada, né? Então, tudo isso vai acontecer num parto normal, né? Tá certo? E o mais natural possível. Aquelas mulheres que já vão para a maternidade, já ali prontas, com a data marcada, muito disso vai ser enxugado, né? Mas isso não impede da gente usar os óleos essenciais naquela semana que ela vai estar se preparando, né, para a cesariana, tá certo? Onde ela sente aí durante a gravidez, ela também pode sentir essas contrações, né, que eu falei, né? Então, também para que ela se sinta mais confiante, menos estressada e fique se sentindo assim mais descansada, tá? Agora, você também pode, se desejar, no chá de fralda, e eu gosto muito de fazer isso muitas vezes, dá para uma grávida, né? Uns sais aromáticos, que você mesmo pode fazer, né? E que é uma coisa assim diferente, que não é muito fácil de você encontrar por aí alguém sais aromático para grávidas, né? Então, uma receitinha aí, tá? Para cada xícara de sal grosso, você vai usar 3 gotas de óleos essenciais, tá? E você pode colocar ali algumas ervinhas junto, né? Uma camomila, uma lavanda seca, né? Então, você pode colocar 3 gotas de lavanda, tá certo? E 2 gotas de laranja, tá certo? Se você for colocar ali nesses sais de banhos, tá? Então, recomende ali a sua gestante a usar basicamente diariamente, né, em casa, nos últimos 10 dias previstos da gravidez, seja num parto pré-agendado ou não, tá bom? Então, tomar um banho aromático com sal vai desintoxicar, vai relaxar, vai descansar, vai ajudar essa mulher nesse momento de recolhimento, no silêncio, né? Aonde a mulher fica, que ela só quer ali, né, limpar, ficar próxima, né, para receber, né, o seu bebê ali, né? Então é o momento que ela lava a roupinha do bebê, ou seja, ela prepara todo o ninhozinho dela para receber o seu filhinho, né? Então, ou sua filhinha, né? Outra também receita que eu tenho de sais aromáticos, né, também, é que você pode colocar a mesma quantidade de sal grosso, como eu falei, ou sal fino também, tá? 2 gotas de óleo essencial de lavanda e 2 de ylang-ylang. Também é muito bom. Uma coisa bem legal que eu aprendi também
é fazer um borrifador que nós chamamos de maca, mas é bem, é maca entre aspas, né? Ou de cadeira, no momento do parto, tá? É fazer um borrifador para a hora do parto ali. Então, você pode ter um frasco de 60 ml, isso muitas doulas usam, né? 60 ml, tá? E aí você vai colocar ali 30 ml de álcool de cereais, 30 ml de água mineral e 3 gotas de um óleo essencial, tá bom? E na verdade, você pode utilizar na hora do parto o hortelã-pimenta. Por isso que eu digo, né? É aquele momento que vai ser necessário utilizar, tá? Não que tenha que ser utilizado. E quando eu vou saber? No momento em que a mulher estiver cansada. Sabe aquela mulher que está ali na hora do parto natural, né? Que ela está ali nas contrações, ela está fazendo força, e tem uma hora que a mulher se sente cansada na hora do parto. E é nesse momento que a doula ou a pessoa que está acompanhando essa grávida, que ela vai borrifar no ambiente. Ela não vai borrifar na grávida, ela vai borrifar, ela vai fazer umas brumas no ambiente, que vai tanto beneficiar a mulher que está no momento, né, do parto, quanto o pessoal de equipe que estiver ali. Aí vão dizer, ai, mas o peppermint, pressão alta, aquela mulher que tá. Não, nessa quantidade não vai ter, tá certo, gente? Não vai ter problema. Vejam bem, é 3 gotas para 60 ml de um álcool, né, que vai estar ali diluído com álcool e água. Tá? Isso não vai interferir em momento algum. Então, você não vai jogar direto na grávida, você vai botar no ambiente, ela ainda, para que ela respire aquilo ali, tá bom? Então, é justamente para esse momento, se ela estiver ali muito exausta, que ela precisa de energia extra, tá? Então, a gente não vai tocar na cliente, volto a dizer, você vai borrifar, fazer nuvens no ambiente ali, tá bom? É aquele flush, né, que a gente fala, né, no momento ali do parto, tá? Então, é um efeito muito positivo, rápido, e que este óleo ainda por cima vai ajudar a alinhar os chakras, tá? E vai ajudar também até mesmo algumas mulheres que sentem náuseas, né, por causa da dor, tamanha é a dor, tá certo? Agora, falando agora do pós-parto, o que que nós temos aí que nós podemos utilizar? Gente, a gente pode usar uma higiene íntima nas mulheres, né? Aquelas mulheres que querem utilizar e fazer sua higiene, né, do parto ali foi normal, tal. A gente sabe que tem todo aquele período de sangue, né, que fica acompanhando a mulher no pós-parto. Então, você pode pegar 120 ml de sabonete líquido, numa base neutra, e 10 gotas de óleo essencial de melaleuca, tá certo? E aí você vai o dar para essa mulher, né, para ela utilizar como para evitar infecções, né, principalmente se esse parto foi normal, tá certo? E a melaleuca, ainda por cima, vai ajudar a maternidade, né, a dificuldade que pode surgir ali, o conflito, né, após o nascimento, tá certo? Então, muitas mulheres têm aquele período, né, baby blue, onde ela fica ali com uma certa depressão pós-parto. Então, utilizar o colar aromático, usar um borrifador, usar um banho, né, com espumante, com ilang-ilang, com palma rosa, com gerânio, né? Então, vai ser muito bom você colocar ali, né, essas gotas que vai ajudar a mulher a relaxar e evitar a tão temida, né, fase do baby blue, tá certo? Que é nada mais, nada menos do que essa pequena depressão pós-parto, tá? Porque isso ocorre porque não é bobagem da grávida nem nada, gente. É a queda brusca de hormônios, né? Que causam esses sintomas. Algumas mulheres não sentem nada, outras sentem, tá certo? Então a gente tem que estar preparado para isso. Agora vamos ver aqui quando a mulher está amamentando, tá, gente? Quando está amamentando, o que que acontece, né? Então, quando está amamentando, a gente precisa obter aí, então, uma taxa menor, então, de diluição, 1% ou menos, ou 0,5%. Então, você pode fazer isso simplesmente, né,
adicionando uma gota de óleo essencial em uma colher de sopa de óleo carreador, tá certo? E você pode aumentar também, né? Se você for necessário, para uma colher de chá, se necessário. Então, você tem ali, você pode usar o óleo de coco, o óleo de amêndoas, é muito bem, muito bom. Eu não gosto e tudo que eu tenho lido ali, a ingestão, apesar de que tem grávidas que dizem: eu ingeri lemon, né? Eu tomei o lemon durante a gravidez. Ótimo. Se você é a gestante e você quer fazer uso da ingestão, perfeito. Mas eu sempre oriento nos meus cursos, para as minhas alunas, para as pessoas que eu acompanho, né? No estudo aí dos óleos essenciais, que é assim, gente, a grávida ela foi lá, comeu uma comida, e depois ela foi e, né, ingeriu um óleo essencial, e aí o que acontece? Ninguém vai associar que aquela comidinha foi o que fez mal ao bebê, ou a ela, ou causou alguma dificuldade no nenenzinho, ou vão acusar sempre o óleo essencial. Então, se é você, a gestante, você quiser utilizar ingerindo os óleos essenciais, aí fica de acordo com você, tá certo? Mas se você vai indicar, evite, tá certo? Indicar o uso da ingestão, tá bom? Para que você não tenha complicações. Isso é uma das proteções que nós somos muito orientadas a fazer, tá bem? Tá bem? Então, você vai ter, como eu digo, né, diversas opiniões diferentes sobre isso, mas eu recomendo evitar a ingestão dos óleos essenciais também durante a amamentação, tá? E como é que a gente faz na amamentação? Você pode utilizar o óleo essencial no peito? Pode. Mas se você usar algum óleo no peito, tá? Certifique-se de limpá-lo completamente antes de amamentar. Especialmente, né, se a mulher tiver entrado em contato, né, o óleo essencial com o mamilo, tá? Então, para uma prática assim mais segura, use os óleos essenciais imediatamente após a amamentação, tá certo? Para colocar assim o maior tempo entre a aplicação, né, e quando o bebê vai mamar novamente. Então, não esqueça, tá? Não esqueça de lavar as mãos, tá certo? Não esqueça de lavar as mãos depois de usar os óleos essenciais, tá certo? E também, né, de limpar o seio na hora que o bebê for mamar, tá? Então, para garantir que você não coloque assim muito, né, óleo essencial, né, e acidentalmente o seu bebê possa, né, tomar ali o leitinho, mas com excesso de óleo. Então, é muito importante, tá? E também cuidar para que o bebê não bote a mão ali no seio antes de mamar e depois ele bota a mãozinha na boca. Agora, existem muitos óleos que as mães podem usar, desculpem, quando estão amamentando. Temos aqui até uma lista de óleos, tá? Para as mães que podem utilizar no momento que estão amamentando. O mais comum deles e o mais popular e o mais conhecido, né, pelos seus benefícios de auxílio na amamentação, é o erva doce, né, o funcho, o fênel que nós temos na doterra durante a amamentação. Esse óleo essencial de erva doce, gente, ele não deve ser usado durante a gravidez, mas ele pode e deve ser usado durante a amamentação, tá? Por quê? Porque há muitos estudos que mostram que ele faz maravilhas, tá? No momento ali da amamentação das mulheres, né? Por quê? Porque ele vai aumentar o suprimento de leite, tá certo? E também, não só no suprimento de leite, mas também na sensibilidade dos mamilos, né? Que a mulher sente, geralmente ali nessa região. Então, para muitos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, o óleo essencial de erva doce, tá?
ele vai trazer esses benefícios, tanto para a produção de leite, como para no momento ali da pele dos mamilos. Estou vendo aqui que tem algumas coisas no chat. A Mônica está dizendo que indica com frequência a ingestão do fênel com resultados maravilhosos, mas a equipe toda, inclusive obstetra e pediatra, são favoráveis da aromaterapia. Então, legal, né? Isso é muito importante de dizer, né, Mônica? Então, não que não possa ser usado, mas se você não tem esse respaldo médico, o médico ele vai dizer qualquer coisa de errado que acontecer, né? Então, se elas são favoráveis, conhecem, né? Tá certo? Então, perfeito aí, tá? Pode ser usado sim. Então, como eu estava dizendo, alguma dos problemas, né, da amamentação é a falta da produção de leite e dos mamilos doloridos. Então, a gente pode ajudar muitas mulheres que enfrentam, né, esse período do pós-parto, né, podendo ajudar até no humor, em problemas digestivos, em falta de energia, em distúrbio dos sonos. Então, muitos casais, né, eles gostam muito de utilizar a medicina natural com os óleos essenciais, principalmente nessa fase, né, para ter alívio aí com sucesso, né, evitando muitos remédios, não é mesmo? Então, quais são os óleos essenciais que podem trazer alívio para a mãe que está amamentando, né, e de forma geral? Mas vale lembrar que nem todo óleo essencial vai funcionar da mesma maneira que funcionou para uma ou para outra. Que nem remédio, né, gente? Também, né? Tem remédio que funciona para umas pessoas, outras não. Então, talvez o que funcionou para uma grávida pode ser que funcione para outra, talvez não. E aí a gente tem que avaliar e acompanhar, tá? Também na produção de leite materno, muitos fatores genéticos vão falar, né? Então, a quantidade que a mulher, a frequência com que ela enche ou esvazia as mamas, né? Apesar de que toda mulher produz leite, né? Mas o óleo essencial, ele não é o único fator que vai ajudar nisso. A gente sabe que a mulher tem que tomar bastante líquido, ela tem que ter uma alimentação legal, né? Ela tem que estar bem nutrida, certo? Para que o corpo possa atender, né, a demanda de produzir cada vez mais leite materno, tá? Então, quais os melhores óleos essenciais agora, falando do puerpério, né, para as mães que amamentam? Então, é o óleo essencial de erva doce, como eu já falei, tá? Pode ser passado no seio, pode ser ingerido? Pode, dentro daquilo que eu já falei, né, e que a nossa amiga também comentou aqui. O óleo essencial de lavanda, tá certo? O óleo essencial de manjericão, tá? Ele é muito bom. Então, são óleos, assim, fantásticos. Você pode usar o óleo essencial de manjericão no azeite, pode colocar ele no seu azeite e colocar na sua salada, né? Olha, ele vai estar ultra diluído, então não vai fazer mal para o bebê, tá certo? Agora, e para mamilos doloridos, gente? Aí nós temos, de novo, a lavanda, a mirra, o óleo de coco, tá? São óleos, o próprio olíbano, tá certo? São muito bons. Então, óleos também que são compatíveis, né, com a amamentação, além da lavanda, da mirra, que eu falei, do olíbano, a bergamota, o neroli, o petitgrain, a camomila romana, fantástica, né? Então, uma gota, a gente vai usar uma gota de óleo essencial para 9 gotas de óleo carreador, se você quiser passar no seio. Então, se você quiser fazer uma massagem com lavanda e gerânio, para desconfortos, né? Também da amamentação, e a lavanda com gerânio, é comprovado que ela desentope os ductos e torna a pele do seio, né, dos mamilos ali, mais forte, mais rígida, tá? E a camomila romana, ela vai tratar os mamilos, especialmente os mamilos, tá certo? E vai reduzir o estresse ali. E aí você pode usar com a forma aromática,
nesse período também muito, muito, muito estressante, cansativo, que o bebê não dorme, a mãe amamenta, ela passa, às vezes, noites acordada, a tangerina, o wild orange, que vai ajudar também a melhorar o humor, né? E a disposição, né? Da mãe, tanto na hora do parto ou no pós-parto, tá? Agora, existe também alguns óleos essenciais para evitar durante a amamentação. E aí, o óleo essencial que a gente deve evitar, de uso tópico, né? É o óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? Que é o peppermint. A gente deve evitar o orégano, tá certo? Também. Que aí a gente deve evitar esses dois óleos aí, ok? Agora, dentro disso tudo, gente, que eu coloquei aqui para vocês hoje, tá? A gente tem que ver tudo que a gente tem que pesar é a necessidade daquela grávida. Ela está com uma exaustão física, a necessidade dela é de um sono reparador, ela está precisando de um suporte emocional, ela está com o sistema imunológico comprometido, né? Veja que se você usar os cítricos, além de ajudar no humor, você vai estar ajudando no imunológico dela também. Ela está precisando de um suporte digestivo, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar, né? É claro que eu aqui hoje não consigo abordar todos os óleos, né? Diferentes óleos essenciais que podem ser usados para esses fins, mas, né? Acredito que o que eu deixei aqui para vocês hoje, tá? É só uma noção para que você pesquise, para que você possa consultar, né? Outras fontes, né? Que podem ajudar também na hora da amamentação, né? Então, mais do que isso, né? É a segurança em utilizar os óleos essenciais, utilizar essa forma natural, né? A gente não pode esquecer que a gente precisa tomar precauções e usá-los, especialmente, né? Quando a gente for utilizar de forma ingestão ou for usar na forma do bebê, com o bebê, tá certo? Então, não esqueça que a gente precisa de uma taxa de diluição de 1% ou menos, tá? Então, para isso, a gente tem toda essa diluição aí que eu coloquei para vocês. Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui agora algumas dúvidas. Alguém gostaria de perguntar algo, talvez que eu tenha deixado de falar aqui, ou alguma dúvida que já tenha? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tudo tranquilo? Ok, então. Então, se vocês tiverem dúvidas de um modo em geral, né? Podem colocar nos grupos e aí, de repente, me perguntar, né? Ah, peraí, apareceu uma aqui. Para ajudar a induzir o parto, alguma sugestão? Sim, sim. Nós temos algumas óleos que ajudam, que são, como eu falei, né? Para ajudar a induzir o parto, a gente utiliza óleo na hora que a bolsa romper, tá? Quem está fazendo é a Mônica, né, Mônica? Na hora que a bolsa romper, Mônica, a gente pode utilizar canela, tá certo? A própria salve-esclareia, que a gente vai utilizar no momento que a mulher estiver ali. Por quê? Porque são óleos que vão ajudar ali a colocar para fora, né? A contrair mais ali, criar ali como eu vou dizer, as contrações. Essa é a melhor palavra, tá? As contrações, tá certo? Então, a canela com a salve-esclareia são muito bem-vindas, tá? E aí vai ser feita essa massagem na região pélvica da mulher, né? Ajudando. Tudo isso na hora do parto natural, né? Tudo isso na hora do parto natural, tá certo? A Mariana colocou aqui o olíbano e o clarissage, que é a salve-esclareia, né? Em qual momento? Durante ou apenas no parto e como usar? Então,
A salvia clareia eu já acabei de comentar aqui, né. O olíbano, ele é um óleo que acalma, ele ajuda também na hora, né, da conectividade, ele trabalha muito o sistema, né, emocional. Então o olíbano ele pode ser um óleo que pode ficar se colocar no ambiente, além dele estar ajudando também o lado imunológico dessa mulher, né, ele pode ser usado de forma aromática. Você pode colocar um difusor na sala de parto, você pode fazer massagens, né, com essa mulher também, tá certo? Ele é muito bom. E usando aí em forma de massagens, aquelas diluições que eu dei ali, se você for fazer um óleo, né, de corporal, tá certo? Aquela diluição ali, não tem erro, tá bom? Alguém que queira abrir seu áudio aí também pode, tá, gente? Quem tiver outra dúvidas aí. Tudo tranquilo? Puerpérios, quais são os mais indicados? Então, o que eu acabei de falar agora aqui, né? O puerpério, nós vamos utilizar aqueles óleos que acalmam, aqueles óleos que vão ajudar na amamentação, né? Que eu coloquei, que é o fênel, que é o erva doce, o neroli, o próprio camomila romana, que além de ajudar nos mamilos, também vai ajudar a acalmar, né? Você pode usar compressas também nos mamilos, tá certo? Vai ajudar aquela mulher a acalmar. A mulher também pode tomar banhos aromáticos, tá? Também, a gente não pode esquecer que tudo que a gente colocar, ingerir ou passar, os óleos essenciais, eles vão na corrente sanguínea, e se você colocar numa diluição muito alta, o bebê vai acabar também ingerindo esses óleos essenciais, os componentes, e não é legal, porque ele é um bebezinho novo, né? Seus órgãozinhos estão ainda acabando de se estabilizar, então a gente tem que ter muita precaução nesse momento, tá? Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Ainda temos mais assuntos relacionados a isso. Se o pessoal continuar me pedindo mais coisas em relação a isso, eu posso preparar uma nova live falando de outros detalhes, né? Que a gente pode fazer agora com os bebês, né, certo? Com as crianças, que a gente pode utilizar, ok? De nada. Muito obrigada aí pela participação de todos, né? Que tiveram aí até agora me ouvindo. Espero que vocês tenham gostado dessa live, vai ficar gravada e eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Obrigada, Lu. Um abraço para você também. Obrigada.